Só agora eu quero que você considere o seguinte. Quando a gente trabalha com um gerador solar, ele produz potência. Potência é energia, eventualmente vira térmico, ele vira calor dentro da fonte de alimentação quando eu estou testando. Essa fonte pode acabar superaquecendo, então eu posso precisar acionar uma proteção da fonte, por exemplo, um ventilador, acionar um cooler, ou se for uma casa mais urgente, eu posso desligar o teste inteiro. Agora é o seguinte, se você observar nesse programa que eu tenho aqui, eu tenho diversas etapas. Sempre que eu tenho alguma tensão ou alguma corrente, eu vou ter alguma energia, algum calor que eu estou produzindo na fonte. Então, onde nesse programa aqui é a parte que eu tenho que verificar se está quente para acionar a proteção. Imagina então que eu vou adicionar uma função de teste e verificar se está quente e faça algo entre cada uma das etapas que eu tenho na função testar gerador. Tudo bem, parece funcionar, ele vai testar sempre, só que tem um detalhe. Presumo agora que naquela porta serial, na hora de abrir a conexão com a fonte, houve um problema. Então ele travou enquanto abria a porta serial, ou ele trava enquanto estava fazendo uma conversão para ASCII. Essas coisas são coisas demoradas. Ou então, ali no caso, etapa 4 de definir tensão, eu tenho que receber a confirmação da fonte. Se a fonte atrasar um pouco, ela pode demorar demais para retornar para a função desse gerador. E eu posso ter um problema agora de quando eu vou testar a temperatura. Talvez eu não teste a temperatura e não acione a proteção na hora que eu devia. Então, qual é que é a melhor hora para eu testar a temperatura e acionar a proteção? A princípio, a melhor hora para eu testar a temperatura é o tempo todo. Eu tenho que passar o tempo todo monitorando a temperatura e se a qualquer momento ela passar do meu limite, eu tenho que disparar a proteção do meu sistema. Só que eu colocar chamadas de proteção ou de teste de proteção em cada linha do programa é bastante inconveniente, vai deixar muito problemático para mim e vai deixar meu código muito poluído. Uma outra solução que eu tenho então é trabalhar com o sistema de interrupções. O que são interrupções? Interrupções são eventos que eu aviso o meu hardware que eu quero receber. Geralmente, do ponto de vista de hardware, isso quer dizer que ele tem um sinal extra, um caminho extra para receber aquela informação, que não depende de um teste simples do software. Um exemplo para vocês, mais coloquial, seria você usar um sentido extra seu para observar alguma coisa. Imagina, por exemplo, que você chega em casa, você quer ver um filme e você quer fazer pipoca para comer enquanto vê o filme. Você chega em casa, você coloca as pipocas no micro-ondas e vai para frente da televisão para assistir o filme. Se você pegar e trabalhar com o ponto de vista de função, você vai lá, coloca as pipocas e fica olhando para o micro-ondas. Tá pronto? Não. Tá pronto? Não. Tá pronto? Não. Tá pronto? Não. E fica ali esperando até ela estar pronta. Quando ela estiver pronta, você pega e volta para a sala para ligar a TV. Mas geralmente não é isso que você faz, né? O que você faz é você bota aquele negócio no micro-ondas, vai lá para a sala, vê um outro vídeo idiota no caminho e somente volta para pegar as pipocas quando elas estão prontas. Como é que você sabe que ela está pronta? Na hora que você programou o micro-ondas para fazer a pipoca, você programou ele também para despertar quando está pronto, para te avisar quando está pronto. Ou um outro exemplo também, que pode ser um pouco mais útil aqui, é se você está estudando e esperando uma ligação da sua cara metade. Você sabe que a cara metade não tem paciência. Então, se você não atender o telefone por 5 segundos depois que ela ligar, você vai ouvir isso pelo resto da semana. Então, o que você faz? Se você está estudando, imagina que o telefone não tem campainha, você coloca ele na mesa com a tela para baixo. Você está estudando, você quer saber se está ligando. Você tem que parar de estudar, olha para o telefone, não está ligando. Você volta a estudar. Olha para o telefone, não está ligando, volta a estudar. Se você ficar verificando o telefone de 5 em 5 segundos, você simplesmente não vai conseguir fazer a tarefa principal, que é estudar. Não é isso que você faz. O que é que você faz? Você programa seu telefone para despertar assim que ele receber uma ligação. Então, você coloca o telefone no canto, está programado para despertar, você sabe que ele vai despertar, você vai e estuda. Baixa a cabeça e estuda tranquilo. E quando o telefone tocar, um sentido extra, um sinal adicional, na sua cabeça uma adição, vai te avisar que aquilo está acontecendo. Você vai fazer uma sequência de etapas agora. Primeira coisa que você faz é terminar qualquer cálculo urgente, você vai gravar no papel as variáveis que você estava usando e você vai marcar a página do livro que você estava trabalhando. Isso a gente chama de salvar contexto. Quer dizer o quê? Eu vou gravar tudo aquilo que eu preciso para continuar a operação depois que eu atendo aquele evento de interrupção, depois que você atende a ligação. Assim que você salva o contexto, você pega o telefone e conversa como você conversar. Você atende a interrupção. Quando a interrupção acaba, quer dizer o quê? Você acabou de conversar, você pega o telefone, você desliga ele novamente e agora você vai recuperar aquilo que estava fazendo antes. Você vai pegar o livro, vai ler o marca-página, vai achar a página que você estava, achar o parágrafo que você estava, vai pegar o caderno, vai recuperar os valores que você estava usando e vai continuar o trabalho que estava antes. Esse processo a gente chama de restaurar contexto, quer dizer o quê? Voltar para o assunto que eu estava antes.
Por mais que essa interrupção você possa salvar e restaurar contexto e gaste algum tempo, ele ainda me economiza muito tempo de ficar verificando aquela condição de interrupção o tempo todo. Então o que eu vou fazer lá naquela etapa 1, eu vou configurar meu hardware, eu vou definir interrupções, eu vou dizer quando este evento acontece, chama aquela função. Então você programa o hardware para que uma função especial, acionar a proteção, por exemplo, aconteça sempre que a temperatura passar do limite. E você faz a operação toda normal, como você está acontecendo. Eventualmente no final do programa você diz assim, pronto, pode desligar a interrupção, desliga a campainha, não me interessa mais esse evento agora. Dessa forma que você tem aqui, interrupções geralmente são utilizadas quando você está esperando alguma coisa que você tem que responder muito rápido, mas que você não pode verificar ou que você perderia muito tempo verificando o tempo todo. Nesse exemplo aqui, é uma medição de temperatura. Outro exemplo, então, de interrupção, é o acesso ao teclado. A velocidade com que você digita, comparada à velocidade do processador trabalhando, é absurdamente lenta. Você é muito mais lento que o processador. Então, enquanto você digita 3 ou 4 teclas, ele tem tempo para fazer 1 milhão de cálculos. Então, se o programa fosse ficar lendo o teclado todo o tempo, a cada 1 milissegundo, por exemplo, para saber se você apertou uma tecla, ele iria gastar mais tempo lendo o teclado do que fazendo as contas dele. Em vez disso, o que você faz é programar uma interrupção dizendo assim, quando for apertada uma tecla, chame esta função. Você cria uma função de interrupção que atende sempre que o usuário aperta alguma tecla. Então, do ponto de vista formal, a interrupção é a suspensão da execução de um programa corrente, quer dizer, de um bloco de instruções atual, para atender algum evento mais urgente, para tratar algum evento externo ao programa. Interrupções sempre precisam ter suporte de hardware, ela vem alguma coisa de fora que é além do software. O software nunca chama as funções de interrupção, ele programa o hardware para que o hardware sozinho chame a função quando for necessário. Praticamente todos os processadores que a gente tem hoje em dia têm algum mecanismo de interrupção, ok? Então ele vai ter alguma coisa que pode interromper a sequência normal de operação quando acontece um evento especial. Então, as funções de interrupção basicamente são melhoria da eficiência do processador. Isso quer dizer o quê? Você deixa ele com mais tempo livre. Em vez do processador ficar o tempo todo verificando se algum evento aconteceu, o que o processador faz é programar alguma parte do hardware para gerar um evento de interrupção quando aquilo acontece. Uma coisa que era bem comum também era impressoras antigas, na época da porta paralela, isso é década de 90, bem antigo. O processador não tinha interrupção para a impressora, então ele fazia o quê? Ele mandava imprimir um texto e ficava perguntando, já foi, esperando. E impressoras dessa época também eram bastante lentas. Isso quer dizer o quê? Você mandava imprimir um documento e a máquina travava. Ela passava vários minutos presa até acabar a impressão. Somente quando acabasse a impressão, a máquina voltava a responder. Isso era extremamente inconveniente. Quando começou a aparecer coisas como USB, a parte de interrupção, a parte de comunicação um pouco mais moderna, ele vai simplesmente manda imprimir uma página. Quando estiver pronto, me chame. Assim que acabar, a impressora gera uma interrupção, o processador vai ver, falta uma página, pronto, toma a próxima é essa, e continua por aí. Então a ideia básica da interrupção é manter o processador livre enquanto espera por algum evento. Ele pode fazer outras coisas até aquele evento acontecer. Mais uma coisa também interessante é que, com a interrupção, como é o hardware que chama a função, o evento de interrupção vai gerar a função quase instantaneamente. Diferente, no caso aqui, se eu fosse verificar a condição de temperatura somente após enviar um comando de definir tensão. Então, quando você usa a interrupção, ao mesmo tempo que você perde menos tempo verificando se o evento aconteceu, você também responde mais rápido ao evento, porque é uma coisa de hardware que faz ele desviar para uma função diferente. Ok? Então, cada processador vai ter um conjunto diferente de eventos que podem gerar interrupções nele. Um exemplo específico aqui é o caso de dispositivo entrada e saída. Eu posso considerar o sensor de temperatura, por exemplo, como uma entrada, um botão que é acionado ou não, de acordo com a temperatura muito alta ou muito baixa. Nesse caso específico, eu posso programar ele para gerar uma interrupção, algum evento, sempre que a temperatura for maior que o máximo. Ou eu também posso ter aqui uma comunicação de rede, por exemplo, uma placa de rede com uma entrada e saída. Eu posso receber uma interrupção sempre que chegar um pacote pela placa de rede. Ou uma interrupção sempre que o usuário aperta uma tecla no teclado. Eu também posso ter aqui interrupções que são por software, quer dizer o quê? São coisas que eu não quero verificar ao longo do software, mas que podem causar problemas. Imagina, por exemplo, que você tem um overflow, quer dizer o quê? Você soma dois números, eles ficam tão grandes que não cabem mais no tamanho da palavra. Se eu tenho uma máquina, por exemplo, de 8 bits, ela só pode contar de 0 a 255. Se eu somar 255 mais 3, ele vai estourar o limite numérico. Isso é um overflow. Algumas máquinas têm recursos de hardware que permitem gerar interrupções quando eu tenho falhas de hardware desse tipo. Outra coisa também é bem comum é a divisão por zero. Se você divide o número por zero, você não tem uma forma definida de representar isso com números inteiros. Com números float, você ainda pode representar ele ali infinito. Mas se você divide, por exemplo, 0 por 0 novamente, dá outro problema.
Então você pode, em alguns computadores, gerar eventos de interrupção especiais para detectar essa falha, divisão por zero como uma falha, gerar uma interrupção, e daí a partir de lá você decide o que fazer. Uma que quase sempre você tem, que geralmente é uma das mais comuns de todas, é a forma de interrupção por temporização. Um computador com uma máquina digital roda instruções de acordo com o ciclo de clock. Alguns processadores mais simplesinhos, eles faziam um cálculo de quanto tempo demorava um programa, basicamente contando quantas instruções ele tinha que executar. Quer dizer, quantos passos precisava rodar, ele contava o tempo. Só que para você controlar tempo assim é algo extremamente difícil, porque qualquer mudança no software mudaria o tempo que ele demora para executar. Então o pessoal costuma ter sempre uma interrupção de relógio. Então eu tenho alguma coisa, alguma fonte de clock que me gera, por exemplo, uma interrupção a cada 1 milissegundo ou uma interrupção a cada 100 milissegundos para que eu possa controlar o quanto tempo passa ou para controlar as esperas de forma um pouco mais inteligente. Outro exemplo também tem aqui é se tiver uma falha na memória RAM. Por exemplo, um bit da memória RAM dá errado, pode gerar um erro de paridade e a memória vai detectar isso aqui. Uma interrupção acontece e vai dizer o que eu faço agora. O teu software pode decidir o que ele faz quando acontece um erro. Ele pode parar tudo, reiniciar a máquina, de tela azul do Windows, que era bem clássico, ou ele pode fazer alguma forma de matar somente um programa e continuar todos os outros que estão em operação agora. Então, uma forma de visualizar a interrupção é como se ela fosse uma segunda função que roda mais ou menos em paralelo com a principal. No programa normal da esquerda, ele vai rodar as instruções em ordem, vai rodar a instrução 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na ordem que elas estão colocadas no seu programa. Lá no meio do programa você tem uma interrupção, então eu tenho lá no passo I, eu tenho uma interrupção, acontece aquele evento, então eu vou ter que fazer uma chamada de função por hardware. A instrução que eu tinha aí era algo mais simples, tipo uma soma, uma subtração. Mas o hardware vai pegar e vai executar uma chamada da função de interrupção, porque naquele passo I aconteceu o evento que eu estava esperando. Quando acontece esse evento, o comportamento do hardware é o mesmo comportamento chamado de função. Ele vai guardar o endereço de memória por onde continua, quer dizer, ele vai salvar I mais 1 na pilha, ele vai salvar outras variáveis também na pilha e vai desviar para uma função onde eu tenho o tratamento da interrupção, para a função que você programou para responder aquele evento. De certo modo, é como se isso pegasse e afetasse aquele ciclo de busca e execução que a gente viu antes. Ou seja, sempre que eu acabo a execução de uma instrução da máquina, eu vou verificar se eu tenho algum evento pendente. Se eu tenho um evento pendente, então eu vou pegar e vou executar um ciclo de interrupção. Quer dizer, eu vou salvar todo o estado e vou gerar uma chamada de função para a função de interrupção. Se eu não tenho nenhum evento pendente, eu simplesmente continuo o ciclo de busca normal, tá ok? Note que geralmente o ciclo de interrupção ele não gasta um ciclo a mais só para verificar. A parte do hardware é desenhada de fato que, se acontecer a interrupção, ele salva o estado e desloca. Se não aconteceu, ele simplesmente ignora. Então, por aquele ciclo de interrupção que eu estava falando aqui, são os procedimentos de salvar e restaurar a interrupção. Por essa interrupção, no caso aqui, eu tenho que lembrar por onde eu continuo. Quer dizer o quê? Eu vou paralisar o programa atual, vou ter que salvar a posição do meu programa, vou salvar o PC, que é o por onde eu continuo, eu vou salvar registradores que eu preciso mandar depois, e eu vou definir o PC para o endereço da rotina de interrupção. Uma vez feito isso, ele vai executar normalmente e no fim da função eu vou ter um retorna que vai recuperar o contexto e vai recuperar da pilha qual é o endereço para onde continuar. Na outra máquina de estado, de novo, ele fica aqui quando encerra o ciclo de execução, quer dizer, depois que ele acabou de guardar a resposta de uma instrução, ele verifica sobre a interrupção e altera a sequência de operações aqui. Ele muda o valor do PC e vai continuar em outro lugar do programa. Nota uma coisa aqui que é interessante de ver, é que a interrupção ela acontece em qualquer parte do programa. A interrupção interrompe a linguagem de baixo nível, interrompe a linguagem de máquina, interrompe o assembly, ela não interrompe C. Isso quer dizer o quê? A interrupção pode acontecer no meio de uma linha em C. Então, se você estava, por exemplo, assim, dizendo que a variável A é A mais 1, essa instrução em C quer dizer leia o valor de A, some 1, grave o valor de A. A interrupção pode acontecer no meio da operação, depois que você leu e antes de gravar. Então, quando você usa variáveis, tanto numa função comum como uma função main e numa interrupção, você deve tomar alguns cuidados para garantir que o valor da variável não seja corrompido. Outra coisa que acontece com frequência é que você tem dois eventos acontecendo suficientemente próximos, ou seja, um deles acontece enquanto você respondia à interrupção do outro. Como se, por exemplo, você estava estudando, toca o telefone, você começa a conversar com alguém e de repente você ouve o alarme de incêndio. O que você faz nessa hora? Tem duas opções. Ou você desabilita uma interrupção até você acabar de responder a outra, ou você gera uma sequência de prioridades. Pode parecer óbvio que no caso que você quer prioridade é porque você quer parar de conversar com a fora do prédio, mas as duas alternativas têm algumas vantagens. A alternativa de trabalhar com interrupções desabilitadas até você acabar uma para depois responder a outra é o tamanho da pilha. Veja aqui, nessa conta específica eu estava executando a função do programa principal,
aconteceu uma interrupção, comecei a atender, por exemplo, o telefone. Então, na função x que eu tenho aqui, eu estou atendendo o telefone. Quando eu estou atendendo o telefone, se acontecer a interrupção, eu não vou atender ela agora. Eu vou esperar até acabar o telefone. Quando acabar o telefone, eu vou começar a atender a emergência, que é a interrupção y. Uma coisa que você pode perceber aqui, você nunca tem mais do que duas funções na pilha. Você vai colocar a main na pilha e entra na função de interrupção. Depois tu coloca a main na pilha e entra na segunda interrupção. Sempre são no máximo duas em paralelo. Então o uso de pilha, nesse caso aqui, é reduzido. Mas em compensação, aquela função y vai ter que esperar mais tempo para ser atendida. Se você tem eventos muito urgentes que podem causar danos ao hardware, por exemplo, uma queimadura muito grave, no caso da arma de incêndio, então esse tipo de sistema aqui pode não ser interessante. A outra opção que eu tenho é trabalhar com prioridades. Suponho que eu tenho uma função aqui, um evento X que tem prioridade baixa e um evento Y que tem prioridade alta. Então eu estava na main, estava estudando, toco o telefone, o evento X. Eu paro de estudar e começo a atender o telefone. Enquanto estava atendendo o telefone, toco o alarme de incêndio. Eu paro de conversar no telefone, respondo ao alarme de incêndio, corro para fora do prédio e depois eu explico qual é que foi a situação. Assim que eu explico a situação, vou ter que dar um jeito, volto a estudar de novo, tá ok? Então, em sistemas com prioridade de interrupção, você pode atribuir para cada evento ou conjunto de eventos uma importância diferente, uma prioridade diferente. O interessante que eu tenho aqui é que eu vou ter eventos de alta prioridade podem interromper qualquer evento que tenha prioridade menor do que ele. No nosso exemplo de estudo, o programa principal era eu estudando. Interrupção X é o telefone e interrupção Y é o alarme de incêndio. Se você estava estudando, toca o telefone, você vai no telefone. Se você está no telefone, toca o alarme de incêndio, você sai correndo do alarme de incêndio, depois conversa no telefone. Mas, se você estava estudando e toca o alarme de incêndio, que é alta prioridade, você atende o alarme de incêndio e mesmo que alguém ligue enquanto está fugindo, você não vai no telefone agora, porque o telefone é menos importante do que o alarme de incêndio. Esse sistema de prioridade de interrupção te garante atendimento mais rápido a interrupções mais importantes, mas, em compensação, você precisa de um pouco mais de espaço na pilha. Veja nesse caso que eu tenho ao mesmo tempo em execução as três funções. Quer dizer o que? Eu tenho o programa do usuário, aí eu toco o telefone, eu tenho a interrupção X, aí toco a minha incêndio, eu tenho a interrupção Y, todos os três em execução ao mesmo tempo. Então eu gasto mais memória para trabalhar com o sistema de interrupção. De fato, você usar um sistema ou outro geralmente tem mais limitação de hardware do que de software. O software não é muito complicado para um ou outro, só que se o hardware não suporta, não tem muito o que você fazer. Então aqui tem um exemplo então, considerando eu tenho uma impressora, um disco rígido e uma linha de comunicação, e as prioridades são crescentes, por exemplo 2, 4 e 5. Você está executando o programa principal e de repente recebe um evento de impressora. Impressora é a prioridade mais baixa, 2, mas ainda interrompe a main. Vai executar a impressora. Durante a impressão, você recebe algum evento da placa de rede, que é algo mais rápido. Então você vai interromper a impressora e atender a placa de rede, começa a fazer a comunicação de rede. Durante a comunicação da placa de rede, existe um evento disco rígido, quer dizer, o HD acabou de gravar alguma coisa ou tem alguma coisa pronta para ler. Mas como o disco rígido não tem prioridade, mais baixa que a interrupção de comunicação, o disco rígido fica esperando. Quando acabar a comunicação, ele vai voltar para a impressora. A impressora agora, porém, eu tenho duas opções ou duas coisas que eu posso rodar. Eu posso rodar a impressora ou o disco rígido. Quem é mais importante é o disco. Então o disco novamente interrompe a impressora, vai executar o disco rígido. Quando acabar a disco, continua a impressora. Quando acabar a impressora, continua a rotina principal. Ok? Então, interrupções de prioridade elas vão se empilhando. Prioridade alta pode interromper a baixa, mas não ao contrário. E mais uma coisa curiosa também é que o número da prioridade aqui é só um exemplo. Alguns processadores costumam usar a prioridade 0, 1, 2, 3 como numérica, quer dizer, a prioridade 13 é mais alta que a 0. Outros usam prioridade como se fosse ordinal, quer dizer, prioridade primeiro, segundo, terceiro, onde a prioridade primeira é mais importante que a terceira. Qual é a função, qual é a forma que o hardware interpreta, depende de cada processador, você sempre tem que olhar o manual, ok? Então, por enquanto é só isso, eu vou deixar mais estudos no Moodle, até a próxima.